Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, mas antes já vai aí se inscrevendo no canal, ative as notificações, siga nossas redes sociais e conheça também nossos cursos preparatórios para concursos públicos e residências na área da saúde e nossas apostilas digitais em PDF. Lá no nosso site você vai encontrar cursos completos de altíssimo nível para você, com 1 ano de acesso ilimitado, videoaulas completas e atualizadas, materiais de apoio em PDF, audioaulas, questões e simulados para você treinar online, suporte do professor, que no caso sou eu, também suporte técnico, acesso ao curso pelo celular, certificado de conclusão, além de vários outros benefícios. Então não deixe de conferir o nosso site e conhecer os nossos cursos que estão à sua disposição. No momento você já tem lá um curso completíssimo de SUS, tá? Legislação do Sistema Único de Saúde, que é o Manual do SUS, um curso que já está fazendo aí o maior sucesso e com certeza vai fazer diferença no seu processo de aprovação. Então não deixe de acessar o site e também conferir nossos materiais. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Nesta aula, nós vamos aqui estudar os acidentes por animais peçonhentos, tá? Nós vamos aqui fazer uma contextualização, né, com as considerações gerais sobre este tema. Para você avançar no conhecimento, você precisa primeiro saber o que é um animal peçonhento, né? E o que é considerado um acidente por animais peçonhentos, quais são as medidas de prevenção, qual é a forma de diagnóstico, tratamento, tá? Então, a gente vai fazer uma contextualização aqui nessa aula para você aí se sensibilizar sobre este tema, tá? Que também é um tema aí frequente nas provas, beleza? Bom, pessoal, primeiro a gente vai fazer aqui a diferenciação, tá? Do que é um animal peçonhento e o que é um animal venenoso, tá? Porque a gente vai ver que existe uma diferença peculiar entre esses dois animais. Então, o que é um animal peçonhento, tá? O animal peçonhento é um animal que possui glândulas de veneno que se comunicam com dentes, ferrões ou aguilhões, estruturas por onde o veneno é injetado, né? Então, além de ter o veneno, ele tem uma estrutura que permite que ele injete, né? Ou faça o que a gente chama de inoculação, tá? Inoculação deste veneno, tá? Então, além do veneno, ele tem também ali uma forma, né, de inocular esse veneno no nosso organismo. Aqui, como exemplo, tá, de animais peçonhentos, a gente tem abelhas africanizadas, as aranhas, escorpiões e algumas espécies, inclusive, de serpentes. Então, o envenenamento aqui, ele vai acontecer pelo contato, tá? Ou pela compressão. E o que seria, então, os animais venenosos, tá? Os animais venenosos são aqueles que produzem o veneno, mas não possuem um aparelho inoculador. Então, eles não têm a capacidade, né, de injetar esse veneno no nosso organismo. Um exemplo disso aqui é o sapo, né? Algumas espécies de sapo e taturanas são animais venenosos. Algumas espécies de sapo são venenosas, né? Mas o veneno ele só é liberado quando a glândula, né, que produz esse veneno, ela é ali pressionada, né, pela pessoa, tá? Mas ele não tem ali a capacidade de inocular, né, esse veneno no organismo. Aqui na tela, então, apenas o resumo, tá, de tudo isso que eu falei para você fixar realmente, tá? Essa diferença que é muito importante, porque isso aqui cai em provas, tá? Então, o animal peçonhento tem o veneno mais o aparelho inoculador e o animal venenoso apenas tem o veneno, que é o que a gente chama de peçonha. Os acidentes por animais peçonhentos, tá? Eles podem determinar algumas alterações locais, tá? Principalmente na região da picada, né, da ferroada ou do contato ali com aquele veneno, ou também manifestações aqui sistêmicas, né? E essas manifestações aqui, elas são mais graves em crianças com menos de 7 anos de idade e também nos adultos com mais de 50 anos de idade, beleza? Então, portanto, aqui crianças e idosos, né, requer uma observação mais rigorosa em relação à detecção precoce, né, de qualquer sinal ou sintoma que indique a necessidade aqui de uma intervenção imediata. Como essas ocorrências, que são muito comuns, inclusive aqui no Brasil, podem, né, ser de alta gravidade, a gente precisa, né, que as medidas aqui sejam imediatas, tá? Então, o objetivo aqui é diminuir ao máximo o risco para a integridade das pessoas que sofreram esses acidentes, tá? Principalmente o risco aqui de sequelas e de mortes, beleza? Quais são as medidas, né, gerais, tá, de prevenção? A gente vai ter várias formas aqui de prevenir esses acidentes por animais peçonhentos, tá?
trouxe aqui apenas algumas para vocês, tá? Porque a gente vai ter várias outras, mas isso a gente vai detalhando depois, tá? Conforme a gente for aqui trazendo aulas, né, sobre cada um dos acidentes que a gente tem aí por animais peçonhentos, tá? Mas são medidas aí básicas de prevenção: manter jardins e quintais limpos, né? Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico, material de construção nas proximidades das casas, porque é onde, né, esses animais costumam ficar alojados. Evitar folhagens densas, né, aquelas plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras, junto a paredes e muros das casas, né, aquelas plantas que ficam bem aderidas ali na parede, né, no muro. Manter a grama parada, limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos numa faixa de 1 a 2 metros ali junto das casas. Sacudir as roupas e sapatos antes, né, de vestir, porque aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picam, né, quando eles são comprimidos aqui contra o corpo. Não pôr as mãos em buracos ou embaixo de pedras e troncos podres. E nós temos também a presença comum aqui de escorpiões, né, nas áreas dormentes, tá, de linha férrea, tá, principalmente embaixo dessas áreas. O uso de calçados e de luvas de raspas de couro pode evitar esses acidentes. Muitos desses animais, né, têm hábitos noturnos, então a entrada nas casas pode ser evitada vedando-se, né, as soleiras das portas e janelas quando começa a escurecer. Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques, entre várias outras medidas, tá, de prevenção que a gente pode ter aqui. Como fica a questão da remoção dos ferrões quando acontece algum acidente por animais peçonhentos, né? Porque muitas pessoas fazem essa remoção dos ferrões, inclusive com o uso de pinça, né? Mas a gente vai ver que isso aqui não é recomendado, tá? A remoção dos ferrões, tá? Ela pode ser feita raspando-se com lâminas. Então, a gente vai fazer a raspagem com lâmina, mas a gente não vai realizar o pinçamento, que seria aqui o uso de pinça, tá? Isso aqui não pode, beleza? Por quê? Quando a gente faz o uso da pinça, a gente provoca a compressão do reservatório do veneno e a gente acaba provocando a inoculação desse veneno que ainda está ali naquele ferrão. Então, a gente não faz o pinçamento, a gente faz apenas a raspagem aqui com lâminas para retirada aqui, para remoção dos ferrões ali daquele animal que ficou no local ali da picada. Em relação às formas, né, de tratamento, a gente tem muita utilização aqui, né, dos soros antivenenos, tá? Mas a gente vai ver que o soro antiveneno, ele não é utilizado em todas as situações de acidentes, né, por animais peçonhentos, tá? Isso vai ser feito a partir de avaliação clínica e da necessidade, né, em relação ao grau desse acidente, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses soros aqui antivenenos. Então, os soros antivenenos, eles são apresentados na forma líquida, né? Geralmente, a gente tem aqui ampolas, tá? Que podem ser de 5 ou 10 ml, beleza? Eles têm uma apresentação monoespecífica ou poliespecífica, beleza? Depende aqui da forma, né, de apresentação desse item. E são obtidos a partir de sangue de cavalos hiperimunizado. Então aqui nós temos falando sobre a produção desse soro, né? O soro aqui, ele é produzido a partir da inoculação do veneno nos cavalos. Então os cavalos recebem os venenos aqui. Nós temos a coleta do veneno do animal peçonhento em questão. Esse veneno, após ser coletado, ele é inoculado, injetado no cavalo, beleza? Ele fica ali dentro do organismo do cavalo por algumas semanas, tá? Para quê? Para que esse cavalo produza os anticorpos para se proteger, né, contra o antígeno. E passado esse período, né, de aproximadamente 4 a 6 semanas, é feita então a coleta de uma determinada quantidade de sangue desse cavalo, que é o que a gente chama de sangria. Tira um pouco do sangue desse cavalo após a produção desses anticorpos, tá? Esse sangue então ele vai ser processado, onde a gente vai retirar o plasma, né, desse sangue, que é onde vai estar ali os anticorpos produzidos, tá? E a partir desse plasma, né, que já possui ali os anticorpos, é que a gente vai ter a produção aqui do veneno contra o acidente específico ali por animal peçonhento. A administração desses soros se caracteriza uma imunização passiva, ou seja, não produz a imunidade permanente da pessoa. No caso da pessoa sofrer um outro acidente, tá, com veneno da mesma espécie de animal peçonhento, essa pessoa vai ter que, de novo, né, repetir o tratamento antiveneno, tá? Porque a imunização aqui é passiva, ou seja, ela não é duradoura, não é
uma imunidade permanente, beleza? Mesmo quando a gente tiver aqui atendimento tardio, né, a gente vai considerar a possibilidade da soroterapia também, se houver, né, manifestações sistêmicas de envenenamento. Mesmo aquela situação que foi identificada, né, tardiamente, ou seja, o acidente aconteceu já há um tempo atrás, mas há evidências de que aquele paciente tem manifestações, né, sistêmicas do envenenamento. A gente também vai ter aqui a possibilidade de utilizar o soro no tratamento, tal, que vai depender da avaliação, tá? Como eu falei para vocês, não é em todos os casos que a gente vai ter a administração do soro antiveneno, tá? Isso vai ser feito conforme a avaliação de cada caso. Então, quais são os fatores importantes, tá? Na avaliação de cada caso. A gente vai ver aqui a presença de manifestações clínicas locais ou sistêmicas, as características, né, desse envenenamento, o tempo que decorreu entre o acidente e o atendimento, além das circunstâncias, né, desse acidente, tá? Então, isso aqui vai ser avaliado para ver se realmente há necessidade do tratamento com o soro, beleza? Para que esse soro, né, neutralize de fato o veneno e faça o tratamento de forma adequada da vítima desse acidente, é necessário que esse soro seja específico para o tipo de veneno do animal que provocou o acidente. Lembrando, né, que esse soro ele já é produzido, né, de forma específica para aquele animal peçonhento, né, para o veneno daquele animal. A gente já viu que a produção é feita pela extração dos próprios venenos, né, dos animais peçonhentos, tá? Então ele precisa ser específico para o tipo de veneno do animal que está envolvido naquele acidente, tá? Também esse soro tem que ser administrado dentro do menor tempo possível após a picada, a ferroada ou contato, desde que haja indicação clínica, né? Porque não são todos os casos que serão tratados com soro antiveneno, tá? E também que seja administrado na dose necessária de acordo com a gravidade, tá? A gente também vai ter classificação da gravidade desse acidente para determinar também a dose, tá? Que o indivíduo vai receber ali de soro, beleza? E nós temos também algumas orientações gerais, tá? Em relação à administração desses soros antivenenos, tá? Não estou trazendo todas aqui, porque a ideia aqui não é te dar um treinamento, tá? Mas sim te dar o conteúdo necessário para você aí gabaritar as questões, tá? Então, em relação à administração aqui dos soros, a gente precisa observar continuamente o paciente por mais ou menos 24 horas, sendo ideal aqui uma observação por 48 horas, tá? Depois da administração aqui desse soro. Então, nessa observação aqui, né, nós vamos manter o acesso venoso do paciente com soro fisiológico instalado, vamos fazer o controle de gotejamento, vamos controlar os sinais vitais, observar a coloração e a temperatura das extremidades, né, dos lábios, dos dedos. Se o paciente apresenta algum sinal de inquietação, sudorese, dificuldade respiratória, se há alguma queda aqui da pressão arterial, tá? Se o pulso está fraco, entre outros sinais vitais aqui que merecem atenção, beleza? No caso de alguma reação indesejável, nós vamos parar imediatamente o gotejamento do soro heterólogo. E aqui, então, a gente vai continuar o gotejamento apenas com o soro fisiológico, tá? Ou o soro glicosado a 5%, e nós vamos iniciar o tratamento com as drogas indicadas, tá? Que geralmente são adrenalina, antihistamínicos ou corticosteroides. Por que a gente chama aqui de soro heterólogo, tá? Os soros heterólogos, eles são chamados dessa forma porque os anticorpos aqui, eles são obtidos a partir do plasma de doador, que no caso aqui são dos cavalos, né, principalmente os equinos, ou seja, é uma espécie diferente daquela que é o receptor, que no caso é o homem, tá? Então são chamados de soros heterólogos por conta disso, tá? Porque o anticorpo vem de um plasma que é diferente de quem vai receber, tá? Que no caso é o homem, beleza? Aqui nós temos também uma eliminação do teste de sensibilidade, tá? Da rotina aqui. A realização do teste de sensibilidade cutânea foi excluída, tá? Da rotina de administração de soros, conforme as normas, né, e recomendações aqui do Ministério da Saúde. E nós vamos observar o paciente também em relação à ocorrência da doença do soro, tá? Que é uma reação de hipersensibilidade que pode se manifestar aqui, geralmente entre o 6º e o 12º dia após a administração do soro, né? O paciente ele pode apresentar aqui alguns sintomas que no caso são cefaleia, febre, mialgia, dores nas articulações, né? Manchas na pele, beleza? Também inflamações aí de vasos, tá?
entre outras alterações. Então, a gente vai acompanhar o paciente. Então, aqui são apenas algumas, né, orientações em relação ao procedimento da administração de soros. Claro que a gente tem vários outros, mas isso aqui é o que mais vai aparecer para você aí na hora da prova, tá? Então, aqui a gente fez uma contextualização para que você entenda, né, o básico desse tema para você conseguir aqui avançar no conhecimento, tá? Não deixe de acessar o nosso site e conhecer os nossos cursos preparatórios para sua aprovação, tá? Cursos de altíssimo nível, com tudo que você precisa para alcançar a sua tão sonhada vaga. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.